O nosso convidado de hoje, convidado especial desta quarta-feira do Hora D Esporte. Hoje é um dia muito importante porque hoje começa a pré-venda. Na realidade já começou, mas teremos a venda direta do livro que vai contar mais um pouco das histórias, que são muitas, do futebol maranhense. E o escritor e professor de Educação Física, o Hugo Saraiva, está aqui comigo. Tudo bem, Hugo? Maravilha. Boa tarde, é um prazer tê-lo no Hora D. Tudo bem? Boa tarde, Lécio. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os seus telespectadores. O livro já está aqui na mão, é esse livro aqui, é o volume 2, e aí chama Almanaque do Futebol Maranhense Antigo, Pequenas Histórias, volume 2. Eram tantas histórias que não deu para apenas uma edição, Hugo. Não deu para condensar em um único livro, e agora eu lanço o volume 2, né, de um trabalho onde eu relato outras 94 passagens, o que de melhor e o que de pior aconteceu dentro do futebol maranhense. É um livro onde eu retrato, por exemplo, a fundação dos grandes e menores clubes de São Luís, como Sampaio, Moto, Maranhão, Tupã, Ferroviário, e trago, por exemplo, a história do Castelão, do extinto Santa Isabel, do Nilzinho Santos, e outras passagens de bastidores, armações de bastidores e até fatos bem curiosos, né? Passagens de grandes nomes do futebol brasileiro aqui por São Luís, como Pelé, no começo e já coroado como rei do futebol. Eu trago, por exemplo, fatos, eu vou citar um, né? Tem um caso de um jogador que foi expulso no meio de um jogo amistoso, era um jogador muito conhecido aqui em São Luís. A torcida invadiu o gramado, tirou o juiz do campo e o jogador precisou voltar ao jogo. Quer dizer que tiraram o juiz, mas o cara ficou. Teve que voltar, porque senão a torcida não deixaria o jogo prosseguir. Parece folclore, mas é verdade, aconteceu. Mas é verdade. Não só esse, como vários outros, né? Agora você trouxe um aspecto, um detalhe interessante, pouca gente sabia. Está sabendo agora aqui no Hora D e quando lê o livro. O Pelé jogou aqui tanto no início quanto já no início de carreira. Ele com 17 anos, ele tinha econômicos, como eu falo, 56 gols apenas na carreira. E quando veio, já veio coroado como rei do futebol. Mas essa passagem dele aqui, adianta para nós um pouquinho. Como é que foi essa primeira passagem? Foi um amistoso contra o Sampaio Corrêa. Um amistoso entre Santos e Sampaio Corrêa? Naquela época, por exemplo, os clubes não tinham um calendário oficial tão grande como hoje. Então eles faziam excursões pelo Norte e Nordeste para arrecadar dinheiro. Então eles passavam por Fortaleza, Belém, São Luís e faziam amistosos contra Sampaio, Moto, Maranhão. O Garrincha jogou em Pinheiro, né? O Garrincha jogou em Pinheiro, jogou em Pinheiro. Jogou em Pinheiro, Imperatriz, São Luís, vestiu a camisa do Motoclube, né? Pois é. E tem inclusive uma passagem curiosa no livro, Garrincha em Bacabal. Os contratantes foram buscá-lo no hotel, né? Pô, já vamos pro jogo. Cadê Garrincha? Se embrenhou no meio da mata e para procurar passarinho, que ele era muito... Ele tinha uma alma até inocente, né? Era quase um menino. O pessoal comenta muito da inocência do então ele simplesmente sumiu do hotel e deu um trabalho lá em Bacabal para encontrar o Garrincha. Agora tem um detalhe também interessante, que eu falei agora há pouco da Série B do Campeonato Maranhense. E pouca gente lembrava do Tupã, do próprio Luminense, né? que é um time que hoje representa a cidade de Paços do Lumiar, que volta a ter um representante. Enfim... o Tupã é uma das equipes que fazem parte desse início do futebol maranhense, né? Está no teu livro e tem muita história, o Tupã. Isso, exatamente. O Índio Guerreiro. Exatamente. O Tupã, que muita gente confunde, né, com o antigo. Ele foi uma dissidência do antigo Tupã. Alguns desportistas e até jogadores do antigo Tupã que fundaram o atual, que é a Sociedade Esportiva Tupã, que é da Madre Deus. Então, no caso, é mais ou menos a história que ocorreu com o Novo Horizontino lá em São Paulo, né? Exatamente. Criaram uma outra equipe com o mesmo nome e as mesmas cores. Exatamente. E muita gente confunde às vezes, mas o livro está bem detalhado para o torcedor, inclusive, conhecer um pouco da história do Tupã. Agora, você falava do sucesso que são as edições, né? E também as vendas. Eu até comentei se teria algum evento, você disse que não vai ter, porque já está praticamente tudo encomendado, é mais ou menos assim? Porque eu fazia evento de lançamento nos primeiros livros, né? Eu escrevi sobre Sampaio Corrêa, Motoclube Maranhão, e aí foi mais ou menos assim para o torcedor conhecer o meu trabalho. Hoje, graças a Deus, eu acredito que pela credibilidade, o evento de lançamento não é mais preciso porque a resposta é muito grande. Inclusive, me deu um pouco de trabalho nos 2 últimos livros porque os livros esgotavam muito rápido. Então esse trabalho aqui eu fiz uma tiragem um pouco maior para que o torcedor pudesse ter acesso com mais facilidade. Mas mesmo com a tiragem maior, é bom logo dar um jeito de adquirir o teu exemplar, senão você vai ficar sem. Onde e como? Quem quiser comprar, como é o meu caso, vai ter que fazer. O livro está à venda apenas na AMEI, Associação Maranhense dos Escritores Independentes, a livraria, né, no Shopping São Luís. Ele está à venda a partir da quarta-feira, né, no caso, do dia 9
8 de outubro, lá na hoje. MEI. Então, ao valor simbólico de R$ 60, onde o torcedor vai ter acesso a um trabalho que foi feito com muito cuidado. Foram 94 histórias, onde eu começo desde o surgimento do futebol aqui com o Nilzinho Santos, até o último caso, a última passagem assim, curiosa, que foi nesse ano aqui, um torcedor que foi preso em Imperatriz no meio do jogo. A polícia estava paisando, o policial reconheceu e prendeu no meio do jogo do Imperatriz, na estreia do Campeonato Maranhense. Isso aí eu também não sabia, tá vendo como as coisas acontecem? Então tá tudo isso aí no livro, se você quiser, vai ter acesso. E o Hugo também, ele conta a história em 3 edições do Moto, do Sampaio e do Maranhão. Esses livros ainda dá para encontrar? Esses livros eles estão apenas no formato digital, né? Hoje está no digital. Digital. Inclusive, as pessoas que quiserem adquirir esse trabalho, os antigos, podem entrar em contato comigo, né? Eu tenho minhas redes sociais. É pelo Instagram, hugo.saraiva.ef. EF é de Educação Física, que é a minha profissão. hugo.saraiva.ef, e lá também eu faço a venda dos trabalhos digitais. Inclusive, Lécio, até aproveitar o espaço, né? Informar que para o próximo ano eu lanço o meu próximo livro, que está em fase ainda de pesquisa, de produção. Dá para adiantar? Chama-se, claro, vai adiantar. Sampaio Corrêa Grandes Conquistas, onde eu relato 7 grandes títulos importantes do Sampaio, que é o Campeonato Brasileiro de 72, Pentacampeonato Maranhense, a Série C de 97, a Copa Norte de 98, a Copa Comebol não foi título, mas é um marco para o futebol maranhense. Para o nordestino, foi o primeiro time a chegar na 3ª posição numa competição internacional. Eu falo sobre a Série D de 2012 e eu falo sobre a Copa do Nordeste de 2018. Então o livro ele já está em fase de preparação, né? Pegando jornalistas, torcedores, jogadores, dirigentes da época, e eu pretendo lançar o livro em outubro do próximo ano. Daí você está no lugar certo, a difusora transmitiu aquele que eu acredito, não sei se você concorda comigo, o maior título da história do futebol maranhense, que é aquela Copa do Nordeste lá de 2018. Eu quase morro esse dia, eu lembro. E se você quase morre, imagina eu e o Ligeirinho que estava comentando o jogo aqui no estúdio. Mas foi espetacular. Hugo, boa sorte, faz um convite aí para o pessoal. Bom, então quem quiser adquirir o livro, ele está à venda a partir da quarta-feira, dia 8 de outubro, na livraria MEI, Associação Maranhense dos Escritores Independentes, no Shopping São Luís, né? Isso. Eu sempre digo que não é um gasto, é um investimento para o torcedor conhecer um pouquinho mais sobre a história do futebol maranhense. Trabalho de um abnegado pelo futebol e pela nossa história que segue viva, viu, Sergião? Ele vai autografar um para você e vai mandar aqui para o Aradê. Um grande abraço. E Pinheirense. Pinheirense. É da terra, é lá da cidade que você tanto ama, já tomou muito banho nas águas do rio Pericumã. Um abraço, Sergião. Na sexta-feira eu estou de volta trazendo os detalhes dos jogos de hoje da 2ª divisão e a preparação para o fim de semana.